A todos, muito boa noite. Estão a sintonizar a Rádio Santiago Guimarães. Estamos em 98.0. Também na internet pode escutar-nos em santiago.fm. Sejam bem-vindos a mais um programa Café Duplo. Às sextas-feiras estamos cá neste horário entre as 9 e as 11 da noite. Ora, ao longo do programa de hoje vamos falar da fé Bahá'í. Tenho comigo o Naim, o Alex e a Verónica também, desta fé, desta religião, enfim, aqui na zona de Guimarães. Para tal, mais daqui a instantes vamos então iniciar essa conversa aqui no programa Café Duplo desta sexta-feira. Tenho comigo a Verónica, o Alex, o Naim. Boa noite aos três. Muito boa noite. Boa noite. E muito obrigado por terem, enfim, emprego o vosso tempo aqui, digamos, a debater algumas ideias comigo e a terem-se jogado até cá. Vamos lá falar então um pouco sobre isso do que é a fé Bahá'í. É uma religião desde logo, certo? Ou estou a dizer alguma asneira? Está certo. Força. Uma religião independente e... O que é que quer dizer com esse independente? Independente porque, de facto, não existe nenhuma autoridade individual que represente a fé Bahá'í. E por isso, não há um Papa, por exemplo? Não existe um Papa. Okay. Uhum. E também é das mais recentes que existe atualmente no mundo, que nós tenhamos conhecimento. Está a fazer agora 200 anos do nascimento. Eu creio que normalmente a linguagem utilizada deverá ser é a mais jovem das grandes religiões a nível mundial, certo? Não sei se... Exatamente. Não estou a dizer uma asneira, mas não. Isso mesmo. E nem a rir-se de mim. Não, você está a dizer... Bom, primeiro que eu quero falar, gostaria de agradecer bastante o senhor Antônio Gomes e Rádio Santiago para nos receber. Realmente, obviamente, é uma honra estar cá. A primeira vez que eu estou aqui. Portanto, obrigadíssimo. Ok. Deixe-me, entretanto, informar os nossos ouvintes que não estão a ver, mas estão a ouvir, digamos, um sotaque diferente daquilo que é o vimaranense comum, não é? É uma das pessoas que vivem em Guimarães. O Naim, já, apesar de morar em Guimarães há cerca de 30 anos, não nasceu cá, não nasceu em Portugal sequer, não é? Não. Nasceu? Nasci no Irão. Depois eu fui à América do Norte e depois não era possível voltar ao meu país porque os Bahá'ís estão sob perseguição sistemática do governo e, portanto, eu veio cá parar num país maravilhoso, sossegado, com sopa maravilhosa, bom vinho e boas sardinhadas, não é? E boas sardinhas que adoro bastante de Portimão. Portanto, eu estou cá desde há 30 anos e viver, adoro viver. E foi o Naim que trouxe consigo a fé Bahá'í? Bom, a fé Bahá'í tem 200 anos. Aliás, este ano é bicentenário de nascimento de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Portanto, a nível mundial está a ser celebrado este bicentenário. A primeira vez aqui, quer norte de Portugal, quer em Portugal, era há mais do que 50 anos que pessoas vieram cá. Se eu não enganar, Alex, tu podes me ajudar, talvez, era a primeira vez... a primeira vez aqui, aliás, era essa de Queiroz. Curioso, acho eu. Essa de Queiroz que fala no seu livro de correspondências a Frederic Mendes. Tu podes falar um pouco sobre isso, Alex, por favor? Sabes, talvez melhor. O que eu me lembro dessa correspondência é a mais antiga referência que temos de um português que teve em contato com a fé Bahá'í. De facto, pelas palavras dele, conseguimos ver que ele se apaixonou pela fé Bahá'í, pelos seus princípios. E nesse texto ele também fala que vem a Portugal com o desejo de espalhar essa mensagem. Esse é o mais antigo
do que a gente conhece. Documento, Mas, mais recentemente, como nem estava falando, há mais de 50 anos vieram os primeiros pioneiros, ou seja, pessoas de outros países, Baha'is de outros países, que vieram a falar sobre a fé Baha'i e espalhar a fé aqui em Portugal. Vamos um pouco a essa história da fé Baha'i. O Naim falou na perseguição no Irão. Isto nasceu de facto no Irão. Que perseguição é? Normalmente há sempre estas dificuldades de alguma ideia nova que surge, não é? Que história é esta desta perseguição? Como é que tudo isto começou então, e deste Baha'u'lláh, esse célebre fundador, digamos, da vossa fé? Aliás, sempre ao longo da história que nós estamos a verificar, todos os profetas, ou nós chamamos manifestantes de Deus, ou aqueles que são enviados de Deus, como, por exemplo, Jesus Cristo, que nós conhecemos, quando começam a falar sobre a sua mensagem de Deus, são perseguidos. Sempre foi assim, sempre será assim, por causa da natureza do fenômeno, desta revelação, de trazer a mensagem de Deus para a humanidade. E que revelação foi essa que Baha'u'lláh trouxe? Portanto, quando Baha'u'lláh veio, exatamente a mesma coisa aconteceu. Ele ficou na prisão em exílio para 40 anos, que dois grandes poderes, é como na altura de Jesus Cristo, é muito curioso, dois grandes poderes na altura, estamos a falar de há 170 anos, uma coisa deste gênero, que era poder eclesiástico muçulmano e o Império Otomano, que ainda existia. Juntaram-se contra Baha'u'lláh, que era um indivíduo, é como Cristo. Portanto, e levaram-no e mandaram-no para exílio e prisão para 40 anos. Antes de irmos ao exílio, por que é que resolveram prender Baha'u'lláh? A resposta simples, e depois talvez eu adoro falar, mas eu espero que os seus colegas também falam. O meu português não é tão eloquente, mas de qualquer maneira, a mesma razão que fizeram uma perseguição sistemática e brutal de Jesus Cristo. Mas eu quero saber, quero saber no caso concreto de Baha'u'lláh. Exatamente, de Baha'u'lláh exatamente era a mesma razão, porque ele trouxe para uma situação, uma civilização corrente na altura, altamente corrupta, quer eclesiásticos, quer os governantes, incluindo o Império Otomano, altamente corruptos, trouxe esta onda de espiritualidade e de renovação de moralidade e virtudes humanas. E elas não gostaram, claro. E alguns princípios que é capaz de sobre o tempo nós podemos falar. Claro. Por exemplo, aqui, Verônica agora pode falar sobre alguns destes princípios. Verônica, vamos falar dos princípios. Por favor. Isso mesmo. E, de facto, não interessa a ninguém, porque nós sabemos muito bem que separar para reinar, e Baha'u'lláh não era isso que defendia. Ele veio defender a unidade. Mas não era só das pessoas, da humanidade. Por isso é que uma das expressões mais conhecidas de Baha'u'lláh é: a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Evidentemente que isto perturba quem está no poder. Para além disso, ele defendia a busca independente da verdade. Logo, a educação é pilar na fé Baha'i. Tem que ser de acesso para todos. Não instrumentalizada, isso não. Bem, instrumentalizada ela pode ser sempre, não é? Pois, como já foi connosco, no nosso país. Portanto, educação por um propósito. Mas a educação que Baha'u'lláh defende, a educação para todos, é para fornecer instrumentos para a pessoa conseguir, de forma independente e autónoma, procurar a verdade.
É muito mais rico, é mais complicado. Mas é isso que era preciso fazer. E é isso que ele estava a defender, e nós também defendemos isso. Não estivéssemos nós ligados à instituição de ensino superior, não é? E para além disso, ele fala, a base de todas as religiões é só uma. Ora, veja só, com tantas religiões ou seitas que já havia na altura, dizer isto era escandaloso. Já viu os cargos todos, os lugares todos que se iriam perder? Este também era extremamente perigoso. Não é? Para além disso, quer dizer, a questão da harmonia entre a religião e a ciência também não interessa muito aos poderosos, convenhamos. E os cientistas, nós sabemos muito bem, que tentaram separar completamente a religião disto, não é? Só recentemente é que já existe, não é, uma preocupação de haver ética na ciência. Baha'u'llah já dizia isso há 200 anos. Ela é super necessária. Bem, e há outro princípio que, pronto, eu como mulher toca-me profundamente, que é esta questão da igualdade dos direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E isto encantou-me quando me contaram-me esta história, ou perguntaram a Baha'u'llah, no caso de uma família não ter condições financeiras para mandar os 2 filhos para estudar, qual deveria ir se fosse um casal? E ele diz, com muita naturalidade, a menina é que tem que ir estudar, porque ela pode ser mãe e vai ajudar na educação dos seus filhos. Está a ver, quer dizer? Não deixa de ser uma discriminação. Quando não há outra solução. O ideal não é essa. O ideal seriam os 2. Não é? Isto não é sobrevalorizar. É uma questão de escolha. Quando não há outra forma, não é? E os homens da fé Bahá'í aceitam isto pacificamente? Sim! Bom, ele também explica que é o dever da sociedade de educar os seus filhos, na primeiro lugar. Portanto, a razão de dizer que a rapariga tem prioridade não é uma maneira de enfatizar o papel da mulher. Veja, nós não estamos a falar de agora, estamos a falar de um tempo que nem aqui em Portugal, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lado do mundo existia a igualdade de direitos homem e mulher. Ele na prisão, no Médio Oriente, na pior prisão do Império Otomano, que revelou estes princípios. Não é uma... Agora podemos intelectualizar, dizer, olha, agora eu sei que agora existe, mas também agora está no papel, nós sabemos, na maioria, né? Mas ele, de maneira que revela e escreve muita coisa sobre a igualdade de direitos homem e mulher, mostra a importância disso. Mas também palavras não quer dizer nada. Tem que ver o que a comunidade Bahá'í fez ao longo destes 2 séculos, mais ou menos. Hoje falamos aqui um pouco sobre a fé Bahá'í. No fundo é uma religião, não é? Já falamos aqui, o que retive para já é que as mulheres na fé Bahá'í são superiores aos homens. Oh, não. São iguais. O que me admira bastante, porque, por exemplo, na religião católica as mulheres não podem ser padres, não é? ou assumir um posto similar, não é? Não sei se diria padre, mas na fé Bahá'í também não existe esta hierarquia sequer, não é? Não há hierarquia. Então o que é que há? Quem é que manda? É uma instituição chamada Casa Universal de Justiça, que é coordenada por 9 pessoas. Digamos, no caso concreto, vocês aqui em Guimarães, não é? Onde é que se pode encontrar, digamos, que casa, que tipo, não é uma igreja certamente, não é? Mas digamos, o equivalente, digamos, o que é que vocês chamam ao local onde se encontram?
Bem, nós encontramos nas casas uns dos outros. É? Exato, não temos uma casa de oração. Oh, tão pobrezinhos que eles são. Aqui em Portugal não temos. Há noutros países. Em Portugal não existe ainda nenhuma, não, ainda não. Nenhum templo. Não. Mas é um templo que chamam. Eu creio que li qualquer coisa sobre isso. Existem casas de adoração continentais, uma por continente. E esse ano foi inaugurada a primeira casa de adoração local, que nesse caso é no Camboja. E nessas casas de adoração, se calhar estou a desviar um bocadinho do tema, é basicamente um edifício, claro, com bastante beleza, onde as pessoas vão com o intuito mais de orar, de ter comunhão com Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa que o senhor Antônio estava a perguntar era quem é que manda, não é? Então, nesse caso, por exemplo, aqui em Guimarães, é uma instituição democraticamente eleita, ou seja, os Baha'is de Guimarães elegem 9 membros dentro da comunidade. É assim que se chamam as pessoas que pertencem à fé Bahá'í, são os Baha'is. Os Baha'is, assim como os cristãos, os muçulmanos, etc. Exatamente. Baha'is significam seguidores de Bahá, que vem do nome de Baha'u'lláh, que significa glória de Deus, Baha'u'lláh. Então, os seguidores da glória, os Baha'is, eles elegem 9 membros, os mais capazes para administrar a comunidade, e são encarregados de fazer mesmo isso. De administrar, de coordenar, de ajudar a comunidade a crescer e a se desenvolver. Mas o administrador está fraco, ainda não consegue juntar dinheiro para um templo, não é? Uma casa, não é? Mas vamos lá ver, há vários milhões de Baha'is e também há locais. Eu tenho feito umas pesquisas para estar mais ou menos informado, para estar aqui, e tenho visto uns templos consideravelmente caros, não é? Dinheiro. Olha, há uma coisa, portanto, o que foi dito em termos. Quando se fala em religião, há sempre dinheiro envolvido, certo? Não é? Dinheiro é envolvido. Para construir um templo daqueles que eu vejo nas fotografias no Google, no Wikipedia, aquilo é necessário dinheiro. Na fé Bahá'í, para dar dinheiro, ninguém pode pedir a ninguém a dar dinheiro. E só Bahá'ís podem pagar. Por exemplo, há muita gente que quer dar dinheiro para esses projetos Bahá'ís, mas os Bahá'ís não podem aceitar. Porque dar dinheiro é o privilégio dos Bahá'ís. Mas também ninguém pode pedir a dar dinheiro. Não passa uma taxa ou nada. Quem quiser pode pagar na sua consciência. É assim que é. Depois, como foi dito aqui, não há autoridade individual, mas existem instituições a nível local, nacional e internacional. Já vamos à forma como vocês se reúnem em casa, digamos, dos Baha'is, enfim, da forma como fazem isso. Eu gostava, entretanto, que retomássemos um pouco a história, enfim, da fé Bahá'í, de Baha'u'lláh, etc. E, entretanto, antes de avançarmos para isso, eu gostaria também de convidar os nossos ouvintes, se faça aquilo que estamos aqui a debater, a conversar, se eventualmente desejarem também participar na conversa, colocar alguma questão aqui aos nossos convidados relativamente à fé Bahá'í, a esta religião, poderão entrar em contacto connosco através do nosso habitual número de telefone, que é o 253 511 601 253 51 1601, para que, enfim, a conversa possa ficar um pouco mais alargada, não é? E para ver se o Naim sabe ou percebe pelo menos o bom português. Eu percebo o Antônio perfeitamente. Até agora. Pronto, então se desejarem participar da conversa, alguma questão, faça aquilo que estamos aqui a conversar e a falar e a debater, podem fazê-lo através do telefone 253 511 601. Não sei se, entretanto, o Alex é que tem falado menos. Queres acrescentar mais alguma coisa relativamente à história da fé Bahá'í, como é que começou, o Baha'u'lláh encarcerado? Porque eu creio que isto, digamos,
as autoridades muçulmanas à época que decidiram então perseguir o Baha'u'lláh, porque, digamos, é sempre assim, não é? Os judeus perseguiram Jesus Cristo, normalmente as coisas acontecem um pouco dessa forma, não é? E que revelação foi esta que o Baha'u'lláh diz ter, ou assumiu ter, digamos, recebido diretamente de Deus, não é? Bom, antes de mais eu quero dizer que não é só o Naim que está tentando desenvolver o seu português, eu também. Sim, mas o seu é mais fácil. Muito obrigado. O do Naim, tem que ligar aqui as antenas todas. Em relação à história de Baha'u'lláh, dessa perseguição, eu me lembro um pouco antes de começarem as perseguições. Eu acho que é importante saber que Baha'u'lláh era filho de um membro da corte do Shah, ou seja, ele tinha acesso aos ministros e acesso a pessoas com grande poder nesse país. E várias dessas pessoas admiravam Baha'u'lláh. Era uma pessoa com grande sabedoria e grandes qualidades humanas. E então, a tal ponto que imaginavam que Baha'u'lláh, quando chegasse à idade certa, ele seria talvez primeiro-ministro. Outras pessoas até diziam que talvez ele seria algo superior a isso, mas não sabiam como é que seria possível, já que não podia ser Shah. Mas, por outro lado, Baha'u'lláh não tinha esse interesse. Ele tinha mais um interesse a nível de ajudar as pessoas, principalmente os pobres e necessitados. E desde aí consegue-se ver que o interesse de Baha'u'lláh era mudar, fazer uma mudança positiva nesse mundo e não promover os seus próprios interesses. O que também é uma causa de grande tensão naquela corte, onde havia muitas pessoas que tinham interesses próprios de autopromoção e de enriquecimento e aumentar o seu poder. Esse é uma das razões também dessa perseguição. É claro que no momento que Baha'u'lláh diz que é o prometido, ele fala iluminado por Deus, Deus fala através dele. É óbvio que isso, num país que é radical, também causou grande confusão e uma resposta muito negativa. Claro. Eu vou pegar nessa questão dos iluminados por Deus, não é? Porque há muita gente que se diz também, digamos, ter revelações de Deus. Como é que nós distinguimos? Porquê é que nós havemos de achar que Baha'u'lláh foi efetivamente contactado e não, digamos, mas há outros, não é? Quase todas as religiões têm alguém que assume ter recebido ordens diretas ou comunicações ou contactado por Deus. E na Bíblia, mas vocês não se regem pela Bíblia, não é? Na Bíblia há lá, eu agora não sei, enfim, posso estar aqui a cometer alguma gafe, mas parece que há lá uma passagem qualquer que ninguém viu o Deus, ninguém ouviu Deus, não é? Como é que nós ficamos no meio disto tudo? Baha'u'lláh reconhece os outros manifestantes divinos, os que vieram, ele próprio diz, vieram, vim e vão vir mais. Mas parece que, entretanto, assumiu também ao mesmo tempo que nos 1000 anos a seguir não haveria ninguém que queria ter, digamos, essa iluminação, não é? Eventualmente, não é? Porque é o que tem sido, na verdade, fazendo a análise, é o que tem sido mais ou menos, não é? Mais ou menos 1000 anos há mais uma revelação de uma pessoa. Não tem havido outras, não é? Mas tudo bem, avancemos neste pormenor. Em relação a essa pergunta que fez, que eu acho é muito importante, aliás, tem a ver com... Mas qual delas? Eu fiz duas. Peço desculpa. A pergunta em relação a como é que sabemos se a pessoa realmente está a falar o que Deus realmente quer ou é a imaginação. Essa pergunta está relacionada com um dos princípios da fé Bahá'í, que é livre e independente busca da verdade. Livre e independente. Independente busca da verdade. Ou seja, temos que olhar com os nossos olhos, pensar com a nossa cabeça e julgar se aquilo que a pessoa está a dizer faz sentido algum ou não.
E isso me faz lembrar a umas palavras de Jesus na Bíblia, quando perguntavam ele sobre o seu retorno. Os apóstolos perguntavam: como é que vamos saber que és tu de verdade, não um falso profeta? E Jesus falou: pelos seus frutos vocês vão saber se realmente sou eu ou não. E a história de Bahá'u'lláh, da vida dele, da comunidade, aliás, até porque nós estamos aqui, é uma história sem dúvida de grandes e belos frutos. E o que é que o Naim diz? Está a abanar a cabeça? A verdade é que isso está na Bíblia. Diga que um dia nos olhos de Deus é 1000 anos. Portanto, esses 1000 anos que o Sr. António referiu, aliás... Eu referi face àquilo que me informei relativamente à fé Bahá'í. O próprio Bahá'u'lláh, aliás, terá, digamos, escrito ou afirmado esta questão dos 1000 anos. Está certo, mas eu estou a dizer que também está na Bíblia. Que, ele, obviamente, Jesus Cristo fala um dia e depois diga que um dia nos olhos de Deus é 1000 anos. Portanto, em 1000 anos, mais ou menos, cada 1000 anos, Deus envia um mensageiro, um educador, se quiser, educador espiritual, para educar o ser humano na sua direção. Como que nós finalmente podemos saber? É exatamente isso que o Alex falou, que está também na Bíblia. Bahá'u'lláh fala a mesma coisa. São os frutos. Pessoas têm que pesquisar independentemente. Na fé Bahá'í, a religião não é hereditária. Outra maneira de dizer, quando os meus filhos nasceram, não são automaticamente Bahá'ís. Não foram automaticamente Bahá'ís. Quando foram Bahá'u'lláh, a partir de 15 anos, uma pessoa pode decidir que quer ser Bahá'í ou não. Mesmo ser... Por exemplo, os meus filhos eram assim. Olha, a partir de 15 anos que eles tinham que assumir. Eu suponho que, de modo geral, face, digamos, aos ensinamentos dos pais, devem aderir, não é? No caso dos teus filhos, os meus ainda não aderiram. E tem mais de 15 anos? Tem. Conhecem. Nós de vez em quando temos lá os nossos amigos Bahá'ís lá em casa e debatem e conversam e colocam questões. Eu perguntei-lhes uma vez: vocês querem? Não queremos. Pronto, ok. Tudo bem. E porquê que acha que não querem? E eu penso que eles estão ainda à procura da verdade. Da verdade. Da verdade. Eu acho que eles ainda não encontraram uma resposta que os satisfizesse. Eles nasceram na religião católica e fizeram tudo o que é tradição, todos os rituais, desde o batizado, primeira comunhão, comunhão solene, crisma, para poderem ter a oportunidade de ser padrinhos. Claro. E, portanto, os ensinamentos que eles tiveram na religião católica, talvez por enquanto lhes sirva. Andaram na doutrina, etc. Sim, exatamente. E a Verónica não vê aqui uma necessidade de eles terem que mudar ou deixar de mudar? Não. Eles é que têm que sentir essa necessidade. E eu senti. Eu não estou propriamente a mudar, eu estou a complementar, porque eu sou católica, sou catequista. Mas tocou aí num ponto curioso. Digamos, eu segui, eu mudei, enfim, não sei. Porque estudei, comecei a realmente ter a oportunidade de conviver com Bahá'ís. Mas é um ponto interessante. Como é que teve conhecimento? Como é que, digamos, começou a agrupar, a juntar? Como é que conheceu o Naim, etc. A falar tão esquisito, não é? Eu tenho dificuldade em saber como é que foi, não me recordo, mas acho que foi no local de trabalho até. Talvez. Talvez. Não sei. Olha, uma coisa que nós fazemos é esta coisa. Numa maneira, nenhum de nós, quer dizer, por outro lado, nós três temos trabalhos normais, profissionais. E quando nós falamos com os nossos amigos, partilhamos a nossa visão, a nossa ideia. É isso que estamos a falar aqui. E depois há pessoas que têm interesse, têm curiosidade, tentam saber mais e depois identificam
com a mensagem central dos Baha'is, que é, como que Verônica leu, a Terra é um só país e a humanidade são os cidadãos. Essa é a mensagem principal. A Terra é um só país. Central. E a segunda parte qual é da mensagem? É a humanidade, os seus cidadãos. E a humanidade são os cidadãos. Portanto, quando aqui Verônica falou sobre igualdade de direitos de homem e mulher, é por causa deste princípio máximo. Quando nós falamos de educação universal, quer rapariga particularmente, quer rapaz, é por causa deste... Ora bem, eu posso só interromper, Naim? Por favor. É porque, na verdade, não foi nada o discurso que me encantou. Atenção. A primeira não foi. Mas foi sim a vossa forma, quando eu digo mas agora já sou nossa, não é? Mas na altura, que foi só há 2 anos, está a fazer agora, foi a forma de vocês falarem, de agirem, os vossos gestos muito calmos, muito tranquilos, pessoas bondosas, no gesto, no rosto, é incrível. Foi isso que me atraiu. E foi através disso que eu quis conhecer mais a fé Bahá'í. Mas permita-me, havia aí um vazio. Não diria um vazio. Que foi preenchido? Não. Havia, era curiosidade. Porque, de facto, eu estudo muito o catolicismo. Sim. Através da fé Bahá'í, para perceber melhor. Mas ainda continua sim, claro. Continua a ser catequista? Sou. E isso é-lhe permitido pela fé católica? Não pedi autorização, sou franca. Posso dizer aqui uma coisa, que eu sou cristão. A questão é assim, que quando nós estamos a ver revelação divina como capítulos diferentes de revelação conforme a evolução do ser humano, não é? Como o meu filho que vai para a escola, quando chega a 12º ano, não pode dizer que eu não acredito em professores do 10º ano ou 1º ano. Pelo contrário, compreenda melhor a necessidade de outros educadores. Nós também. Eu defendo mais Cristo onde trabalho do que muitos gente que eles sempre dizem eu sou mais papa do que papa, mas não é isso. Eu defendo porque eu acredito profundamente que Jesus Cristo foi quem ele diz que é, Filho de Deus. Trouxe aqui mas para um período de evolução do ser humano. Agora é outro. No futuro vai haver outros. Um contexto evolutivo, social, religioso e científico. Todos mãos dados. Existe uma união entre as coisas. Mas é isso que se defende na fé Bahá'í. Há, digamos, um iluminado de vez em quando que aparece e cuja mensagem é proporcional, digamos, à época, ao espaço, e não acham que os tais eu vou insistir nos 1000 anos, não é? Não acham que 1000 anos é demasiado? O mundo está a mudar tanto nestas últimas 2, 3 décadas. 1000 anos não é demasiado tempo? Bem, futurologia eu não faço, que eu não sei. Mas nós, de facto, defendemos e temos uma imagem muito forte que circula na net, através do site, que tem os símbolos de todas as grandes religiões, os seus nomes, que agora não se pode mostrar, mas posso mostrar ao António. Sim, eu vi uma imagem parecida, aliás, publiquei uma imagem parecida com essa. Que, de facto, complementa aquilo que o Naim estava a dizer. Nós somos cristãos, nós somos budistas, nós somos tudo isso. Eu não posso dizer sobre o budismo, não conheço nada do budismo, a não ser alguns alunos que nós temos ali na universidade e que tivemos o prazer de conviver e estamos a perceber o que é o budismo na prática. E tem muito a ver com todos nós. Todos nós. É na mesma prática da bondade, da partilha, é incrível. E, portanto, quem segue bem os escritos na prática, na verdade não muda quase nada. É. Mas diga-me uma coisa agora, o que é que divulga mais, vá lá,
na sua intervenção, digamos, como pessoa sendo católica e continuando a ser católica e abraçando, digamos, simultaneamente, digamos, a fé Bahá'í, que não deixa de ser uma religião, que entretanto, sendo religião, digamos, tem como intuito também, um dos principais, digamos, é abarcar todas as religiões, abarcar toda a gente. O que é que para si, digamos, funciona mais, digamos, é a Verónica católica ou é a Verónica Bahá'í? Bem, as duas. Sem dúvida. É? Sim, sim. E as pessoas não fazem nenhum comentário do género que virou a casaca, assim, coisa parecida? Normalmente é um comentário assim um bocado pejorativo que se costuma fazer quando a pessoa é católica. Nós aqui ainda aceitamos e fazemos um comentário, digamos, pejorativo, mas às vezes, se forem os muçulmanos, não é? Dá direito à morte, não é? Digamos, mudar de religião. Eu não acho que nós tenhamos, quer dizer, um selo na testa a dizer eu sou católica, eu sou Bahá'í, quer dizer, o mais importante de facto é nós sermos pessoas, não é? E respeitarmos uns aos outros. E nos ensinamentos, efetivamente, quer dizer, complementarmos a mensagem de Cristo é fantástico com as chegas que Baha'u'lláh nos deu. Para mim são muito importantes no dia a dia, na forma de eu agir com os nossos alunos na universidade e com até os catequizandos. Lógico que junto dos pais... Nesta primeira hora vamos ter que ficar por aqui. Okay. No programa Café Duplo estamos a falar da fé Bahá'í. Vamos regressar depois das notícias e bloco comercial das 10 horas. Até já, muito boa noite. Ora, muito obrigado. Vocês no intervalo ofereceram-me aqui uns livros, não é? E eu vou aproveitar porque aqui na contracapa de um dos livros tem aqui umas perguntas interessantíssimas que eu gostava de vos fazer e que me respondessem, não é? Estamos a falar então da fé Bahá'í e a primeira pergunta que tem aqui num livro que me ofereceram é a seguinte: é possível construir uma civilização áurea com indivíduos de chumbo? Eu gostei desta gargalhada. Esta gargalhada foi a melhor da noite, para além do sotaque do Ibrahim, de Naim. Já estou a chamar Ibrahim. Então, quem quer? O Alex, que está ali muito caladinho. Aproxima-te mais do microfone. Ok, foi calhar. Pergunta difícil a mim, né? Essa pergunta leva a um conceito muito interessante da fé Bahá'í, que é a renovação do nosso pensamento como pessoas individuais, também como comunidade. Como a Verônica falou, e também o Naim... A Verônica não falou, a Verônica riu-se. Pois, quero dizer, a citação que ela disse sobre a humanidade é uma só, e a Terra é um só país. E isso é uma coisa nova, requer que a gente pense de maneira diferente sobre o mundo, e para ver realmente uma civilização global, o pensamento tem que mudar. Isso quer dizer que as pessoas têm que mudar. E nesse sentido, digamos, pessoas de chumbo seria talvez pessoas que só se interessem com o seu próprio lugar onde vivem e talvez não se interessassem com outros lugares à volta do mundo. Ou seja, é mais nesse sentido que eu vejo a coisa. Eu vou aproveitar ainda o livro, não é? As crises que se abatam sobre a sociedade humana serão as dores de parte, entre aspas, não é? Acho perguntas interessantíssimas estas aqui, não é? Eu vou repetir a pergunta. As crises que se abatem sobre a sociedade humana serão as dores de parte de uma nova era? Estávamos a falar nisto há bocadinho no intervalo, não é? Os tais 1000 anos e que as coisas estão a mudar muito nas últimas décadas, não é? Há muitas sensibilidades, há muitas religiões, há muitas filosofias de vida que apontam que estamos, digamos, numa época de uma grande mudança. As coisas estão muito mal e deverão ainda ficar pior, não é? O que é que vem aí, no vosso entender? Ora, comparando as crises com a dores de parto, eu posso falar por experiência própria. Pois, deve ser por isso que as mulheres são superiores na fé Bahá'í. Não há superiores. Elas tiveram as dores de parto. A gente só tem dores quando está a barbear-se e se corta para lá. Portanto, de facto, tendo tido partos normais, é uma dor indescritível, muito grande.
Mas o que se passa a seguir é tão grandioso, a satisfação é tão grande, a alegria é incomensurável, que me parece que essa questão está muito bem comparada à crise com a dor de parto, porque a seguir, efetivamente, a sensação maravilhosa que se tem, uma mãe ou uma civilização, de melhorar, de avançar. Aliás, a própria história económica ou social nos diz que depois de uma crise, uma grave crise, existe um grande desenvolvimento. Depois da tempestade vem a bonança, não é? E ora, aí está, um grande ditado popular. Ou como dizem os ingleses, no pain, no joy. Exatamente. Não há dor, não há alegria. Ora bem, e se Deus existe, será que nos abandonou? É outra das perguntas que está aqui no vosso livro, que eu acho muito interessante, não é? Ora, então, Naima, tiras tu agora? Nossa, eu acho que já falei muito. Sabe, a criação do ser humano, Deus também deu-nos a vontade e a vontade de decidir, a inteligência de decidir. Então, como ser humano, eu não posso pedir e valorizar a minha inteligência, a minha razão, de um lado, e da minha independência e de vontade de agir, e por outro lado dizer, mas Deus, por que não fez isso? Portanto, a razão de misérias do mundo de hoje, se eu entendi a pergunta do Sr. Antônio bem, as misérias que existem no mundo de hoje é porque o ser humano deu costas voltadas ao mundo moral, ao mundo de Deus, ao mundo que realmente valoriza o ser humano. O ser humano no mundo de hoje é como objeto, realmente, no mundo econômico de hoje. Mas atenção, um dos princípios de Baha'u'lláh que ele falou na prisão há mais do que 150 anos é isso: a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. Que curioso. Isso, veja, este princípio, há muitos princípios, há muita gente sabe, a questão é pôr na prática. Mas o nosso mundo, na primeiro lugar, precisa colocar este princípio na prática. A eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. Como é que fazemos isso? Como que fazemos isso? Isso tem que haver uma... Bom, há várias maneiras de ver este assunto, que é muito importante no mundo de hoje. Mas em menos do que um minuto que eu quero falar, porque é muito complexo, podemos falar. A questão é que o ser humano desenvolveu-se, evoluiu ao longo da história, de células cada vez mais pequenas para maiores. Era família, depois tribo, depois cidade. O conceito das nações é um conceito recente, e depois supranação, como a União Europeia, não sei o quê. Nós estamos a encaminhar para uma governação mundial. Portanto, a primeira fase é para chegar a esse nível de governação mundial, para que poder acabar com isso, em vez de gastar a questão é que esse eventual governo mundial pode ser mais nefasto do que benéfico, não é? Ele perfila-se mais nefasto do que benéfico, não é? Porque parece que há uma vontade de haver aqui um controle, digamos, do ser humano, não é? Por parte digamos, de uma certa elite, de modo geral a elite financeira, controlar um pouco as coisas, não é? Eu gostava que aqui, talvez, Verônica, mas deixa-me dizer, 15 segundos, dar um exemplo. Quando foi a mudança do estádio de governação a nível da cidade para a nível da nação, exatamente foi colocado a mesma coisa. Nós sabemos que, por exemplo, os Estados Unidos
tornou-se como um Estado que nós conhecemos de hoje através de uma guerra brutal dos piores que existia Por quê? Porque houve pessoas que defenderam exatamente esse ponto de vista, que eu entendo o que o senhor António está dizendo. Mas isso não é a resposta total. Não sei, talvez Verônica ou Alex querem acrescentar. O que quero dizer é que este tipo de pensamento é um tipo que é para diminuir o avanço natural, histórico do ser humano no contexto evolutivo. Evolução é constante. Temos que evoluir, e foi dito aqui, não é? Família, cidade, tribo, cidade, nação, e agora essa. Mas não sei, Verônica, peço desculpa. Eu percebo essa questão do António, efetivamente, porque nós temos a experiência da União Europeia, não é? E quando ouvimos os documentários de que os eurodeputados conseguem ter um vencimento até maior com o Presidente da República e, portanto, e que vão lá 2 ou 3 vezes, às vezes no mês, pronto, isso é escandaloso, quer dizer, e isso sabe-se, as pessoas sabem disso. Né? Essa governação não interessa. Essa governação não interessa a ninguém, não é só para mandar umas certas regras para não se pescar ou para não se produzir leite ou não sei o quê, quer dizer. Claro, repare, quando há uma imposição que a curva do pepino não pode ter mais que 2 centímetros ou não sei o que, ou 4 centímetros. Não são esses os critérios. Quando a fruta tem que passar lá por um orifício, se for mais pequena já não passa, já é ridículo, quer dizer, já é como... É estúpido, não é? Por isso é que o Naim estava a falar desta questão evolutiva, quer dizer, não vamos estar numa organização mundial, não é? Com princípios tribais, que parece que é isso. Claro. E então, e como é que ficamos? Vamos ser mais inteligentes. Vamos ver o que porque é que nós temos muita mais gente fantástica, não é? Em organizações que estão a fazer um trabalho excelente de unificação da paz, né? De negociações fantásticas. Está a acontecer coisas maravilhosas ao nível mundial. Só que, claro, por vezes o que passa na comunicação social é o lado mais negativo. É verdade. Mas não podemos esquecer os grandes trabalhos que existem no terreno de distribuição de mantimentos para as zonas mais afetadas ou por acontecimentos brutais em termos ambientais, como tem havido, ou então por guerra, ok? E, portanto, essas pessoas que estão no terreno a tentar fazer a diferença e colmatar necessidades básicas de populações no mundo, não é? São esses os seres humanos, os seus pensamentos, as suas ações que estão a tentar trazer esperança aos povos. Mas elas precisam de ser ajudadas. Precisam ser efetivamente ajudadas por organizações que já estão algumas a trabalhar muito bem, outras nem por isso, como foi recentemente o caso cá em Portugal, não é? Com a agregação de fundos, e as coisas pelos vistos não correram muito bem. Quer dizer, se nós partirmos para o princípio de que vamos usar em primeiro lugar a honestidade. Em primeiro lugar, a honestidade. Quer dizer, é impossível, na prática, as coisas não funcionarem, não é? Estávamos a falar ainda há instantes relativamente aos vossos encontros, de que forma é que eles são feitos. Eu creio ter aqui alguém ao telefone e vou arriscar. Estou sim, boa noite. Boa noite. Pode dizer-me o seu nome? Augusto. Era para colocar alguma questão, Augusto? Quero que a senhora. Então, ela é catequista, católica. O que é que está com a religião? É essa a questão? É, sim, senhor. Pronto, então ela vai responder, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Verónica? Muito obrigada pela sua participação. Eu já desliguei a chamada. Mas está a ouvir, provavelmente estará a ouvir. Sim. E, portanto, essa questão há bocadinho também o António abordou-a. E, na verdade, quer dizer, não há aqui diferenças. Não há diferenças. Na verdade, a fé Bahá'í é uma atualização, no meu ponto de vista, daquilo que eu conheço da fé Bahá'í, que conheço pouco, conheço muito mais a fé cristã, concretamente até o catolicismo, conheço
bem o catolicismo e, portanto, é uma atualização do nosso catecismo. Mais nada. Isto não há contradição. É uma continuidade. Ou seja, digamos que há um upgrade, que é uma palavra que se usa muito agora. Exatamente. Podemos dizê-lo assim. Sim. É muito bom a gente ter estas questões, não é? Sinal que está a gente a ouvir e que estão, para além de estarem a ouvir, porque não é estar a ouvir a sentir o rádio, deve fazer um ruídozinho, estão a ouvir e estão ali atentos, não é? Sim. Então, mas ela é catequista, católica e agora está com outra religião. Estávamos a falar da forma como vocês se organizam, enfim, se encontram, não tem propriamente uma igreja. Eu tenho aqui, creio que ter outra chamada. Boa noite. Boa noite. É o Francisco outra vez? É verdade. Então, Francisco. Não é Francisco Augusto. Augusto, quero desculpar, Augusto. Verdade, sempre adoro. Augusto, vou pedir só um favorzinho. Não se importa de baixar um pouco o volume do seu rádio? Só um minuto. Ok, é que senão estamos aqui a ouvir este barulho em chamarmos o rabo de pescadinha de rabo na boca. Sim. Ora, diga, Augusto. Então, como é que vai? Coisa bem dar a volta aos putos. Vai dar a volta às crianças? É isso que é isso que está a perguntar? Vai dar a volta como? Vai mudar da religião de católico para lá para esta região que é nova, pronto, nem sei dizer. Pode responder, que ele está a ouvir. Ponha os headphones, é melhor. Sim. Não é para dar volta nenhuma, nem pensar. É simplesmente complementar a mensagem que estamos a dar. Aliás, nós nem referimos fé Bahá'í ou Baha'u'lláh, nada disso, porque também não estamos aqui para confundir as pessoas. Portanto, quando estou no ambiente de catecismo, não é? E eu refiro os nomes que constam na Bíblia, logicamente. Portanto, agora de resto, o conceito muitas vezes de bondade, de paz, de ajuda mútua, que o próprio Jesus falou, muitas vezes Baha'u'lláh veio atualizar esses conceitos com coisas muito práticas, com histórias muito práticas. Aliás, o filho dele também nos trouxe muitas histórias práticas. E essas histórias é que são muito interessantes e servem para, digamos que, demonstrar um pouco mais a nossa própria religião. Está esclarecido, Augusto? Não muito. Olha, Augusto, nós convidámo-lo, se quiser, um dia nós depois publicamos na página tertúlias sobre a fé Bahá'í. Uma vez por mês encontramos-nos num café da cidade e Augusto é convidado para vir assistir. Augusto, permita-me, o que eu estou a tentar perceber aqui é mais ou menos o seguinte: o facto de ser católico e de se abarcar as ideias desta fé Bahá'í que estamos aqui a debater hoje, não significa que se deixe de ser católico. É assim, Verónica? Exatamente. Okay. Não, eu também não estou ao contrário. Há várias religiões. Sim. Cada um tem a sua, não é? Claro. Sim. Eu sou católico, por acaso. Por acaso, já agora, não é? Mas está, um que é católico vai mudar para outra religião, mas não mudou, vai dar a volta e é catequista de por cima, vai dar a volta à criança. Ok, está clara a sua questão, Augusto. A Verónica, não sei se vai completar mais alguma coisa. Vou desejar uma boa noite, muito obrigado por nos escutar e por nos ter contactado também. Boa noite para si. Igualmente, boa noite, continuação. Muito obrigado. Verónica, não sei se ainda quer complementar alguma ideia. Nós há bocado falávamos também dos budistas, não é? Que temos alguns alunos budistas com quem também podemos aprender imenso. Uhum. Porque eles têm uma prática muito interessante, por exemplo, que nós não temos muito, que é meditação. Os budistas fazem oração meditada. Ora, temos então em estúdio Naim, o Alex, a Verónica. Íamos falar, não sei se da forma como vocês se organizam e se encontram, portanto, uma vez que não há um templo, não há uma igreja aqui em Guimarães, ainda não há dinheiro, não é para isso? Haverá um dia? Com certeza. Com certeza, diz ele, diz o rapaz. Eu ia tentar falar com sotaque português, mas parece muito mal. Ora,
Vamos falar aqui de uma questão que digamos, é um pouco transversal a todas as religiões e que transversal, enfim, é a grande questão também que as pessoas colocam, não é? Que é o deparar-nos com a morte, não é? Como é que isso é encarado na vossa perspectiva, na fé Bahá'í? O que é que acontece? Somos corpo, somos alma, somos espírito, o que é que, afinal de contas, quem somos, não devemos e para onde vamos? Chegamos lá. Nem de propósito, foi um dos temas deste jantar, não é? Foi jantar? E eu não fui convidado. Peço desculpa. Não o conhecíamos ainda. Alex, tu podias ajudar nisto. Lembras-te há bocadinho? A Choré falou de uma senhora que nasceu na religião católica e muito cedo perdeu o pai e, portanto, funerais ou falar da morte não é nada com ela. Entretanto, casou com Bahá'í. E o que é que aconteceu? Queres contar essa história? Eu já não me lembro muito bem. Não, a sério? Então, segundo parece, ela ia haver uma palestra sobre a morte dada por uma senhora Bahá'í que tinha recentemente perdido o marido. E, portanto, ela disse, bem, eu aqui não vou ficar, não quero ouvir isto, e, portanto, ia-se retirar quando a senhora entra com um sorriso, bom aspecto, vestida sem estar de luto, não era um luto, e veio normalmente falar sobre a passagem do marido para outro lado. Outra dimensão. Outra dimensão. Okay. Pronto, é desse ponto de vista que, de facto, a fé Bahá'í. Eu perguntava, então, mas como é que é? Há funerais na mesma? Enterram-se os mortos? Como é que é? Isso também eu só soube disto há muito pouco tempo. E, de facto, existem escritos que dizem que sim, tem que se tratar dos mortos. Evidentemente, é um princípio de todas as religiões. Tratar os corpos com respeito. Com respeito. Porque acompanhar uma alma, um espírito, e merecem, por terem sido seres humanos ou seres vivos. É a mesma coisa com os animais. Tem que ter respeito. E depois, a questão do culto, aí é que eu já não sei muito bem, Naima, aí podes nos ajudar, faz favor, porque não é? Sim, eu posso dizer sobre um exemplo que existe nas escrituras Bahá'ís, que é muito interessante para mim, que é o relacionamento do ser humano deste mundo em relação com outro mundo espiritual, é como relacionamento, isso é só um exemplo, como o relacionamento do bebê dentro do ventre da mãe e este mundo. Portanto, no momento que o bebê morre naquele mundo, lá no ventre, nasce neste mundo. Infinitamente mais glorioso do que aquele mundo mais escuro. Agora, se dizer a bebê que existe este mundo, árvores belos, não sei, sol, rios e tudo isso, diga que não, olha, eu não posso ver. Não. Logicamente é assim, mas a verdade é que existe. Baha'u'llah fala que o nosso relacionamento com o mundo espiritual também é o mesmo. O mundo espiritual está aqui, como o bebê está aqui neste mundo, mas altamente separado pela pele tão fino. Baha'u'llah diga, o ser humano está separado do mundo espiritual pela natureza da criação. É assim que é. De tal maneira tão fina, e está aqui. Só é de outro formato que nós não temos capacidade de ver. Quando a gente morre aqui, neste mundo, ao mesmo tempo, nascemos, entre aspas, num outro mundo espiritual de Deus, que esses mundos espirituais de Deus são infinitos. É só a nossa cabeça pequena que não pode compreender. O meu reino não é deste mundo, o nosso reino. Exatamente. Não é deste mundo o nosso reino. Cristo fala sobre isso claramente. Aliás, todos os mensageiros. Mas há uma alma, há um espírito que exatamente. Continua a viver depois da morte do corpo. O corpo é do pó. É assim que a fé Bahá'í vê as coisas também? Sim, portanto. O corpo é do pó e fica aqui. É gesso, alumínio, não sei. Temos alumínio no corpo? Eu não sei o que temos. Mas olha, é pó.
Não, dizem que 75% é água. Obrigado, tem razão. É verdade. Epá, eu esqueci isso. Tem razão. É H, oxigênio e hidrogênio. Sim. É verdade. Que é aqui, portanto, fica aqui depois. Ok. A nossa alma, que é a nossa essência, que vai continuar eternamente. É a nossa opção. Podemos compreender? Não, porque estamos nesta matriz, se quiser dizer, não é? Como o bebê dentro do ventre. Há quem defenda a reencarnação? Bom, é como dizer que o bebê sai do ventre, não é? Cresce e depois diga, não, eu volto a ventre. Não bate muito certo, porque ninguém quer voltar lá, porque sabe, é muito escuro, é muito diminutivo. Nós vamos para outros mundos infinitamente mais gloriosos deste mundo que nós estamos a viver agora, aqui. Esquecendo das guerras. Ora, vocês, enfim, defendem, a fé Bahá'í defende, ou melhor, é contra todo tipo de preconceito, pelo que eu percebo, não é? E nós vivemos numa sociedade de temas muito fraturantes, não é? Como é a questão, por exemplo, da homossexualidade. E depois da homossexualidade ainda veio o casamento homossexual e a adoção sexual, que estão, digamos, plenamente, digamos, avigorada lá, não é? Qual é a vossa opinião sobre tudo isto? Um homossexual pode pertencer à fé Bahá'í? Eu acho que, se calhar, antes de responder diretamente essa pergunta, eu acho que é mais importante ver o respeito que nós temos que ter primeiro por todos os seres humanos. Ou seja, vemos todos os seres humanos como uma mina rica de joias de inestimável valor. Isso quer dizer que cada um de nós tem as nossas escolhas, os nossos pontos de vista, e temos a liberdade de tomar as nossas decisões. Há decisões, claro, várias, que são do benefício da sociedade, há decisões que são só nossas e não influenciam, mas a fé Bahá'í dá realmente a liberdade de nós pensarmos e agirmos. Existem, claramente, algumas guias em relação ao casamento Bahá'í. Não sei se algum dos meus amigos gostaria de continuar a falar sobre esse ponto. Homossexualidade na fé Bahá'í, como o catolicismo, não aceita. Não aceita homossexualidade. Mas isso não é um preconceito? Mas um homossexual que quer ser... Bom, você está a dizer é um preconceito. Eu estou a dizer porque, digamos, vocês são contra todo o tipo de preconceitos. É isso que se pode ler, digamos, na informação relativamente à fé Bahá'í, não é? Não estou a dizer nenhuma asneira. Não, preconceito, no meu entendimento... E a não aceitarem, digamos... Eu estou a deduzir das suas palavras que não veem com bons olhos um homossexual, digamos, fazendo parte. É isso? Posso só dizer que nós vemos com muito bons olhos uma pessoa que opta por esse caminho. É uma pessoa que tem uma imaginemos que amanhã chega a uma das vossas reuniões um casal homossexual mandado a dizer: nós queremos conhecer-vos e queremos fazer parte disto. Ok. Então, acho que o ponto principal é: se a pessoa acredita em Baha'u'lláh, realmente é um Bahá'í. Mas Baha'u'lláh deu algumas indicações e guias, e inclusive em relação ao casamento. Então, o casamento tem um propósito. Aliás, tem mais do que um propósito. Um deles é as duas almas juntas se apoiarem umas à outra e evoluírem. Há outro propósito, que é a continuação da humanidade. Isso é procriação, né? Procriação, claro. Exatamente. Agora, da mesma forma que quando eu entrei na fé Bahá'í tinha outras ideias que aos pouquinhos fui
corrigindo e endireitando, esse também é um dos pontos que uma pessoa que viesse à nossa comunidade e gostasse de Baha'u'lláh, nós falaríamos sobre esse tema e iríamos estudar o que Baha'u'lláh diz e por que ele diz essas coisas. Okay, porque... Portanto, um homossexual que quer vir e ser Bahá'í pode ser Bahá'í, no meu entendimento. Estamos aqui a falar sobre opiniões de cada um. Mas a questão de preconceito, no meu entendimento, que você levantou, é preconceito, quando eu tenho preconceito, que eu, por causa desse preconceito, faço qualquer coisa que faz mal aos outros. Isso que chama-se preconceito, acho eu. Que eu, numa maneira deliberada, eu faço algo contra o outro. Existe este conceito de outro. E eu sinto que eu sou superior do outro e justifica que eu faço mal ao outro, em qualquer contexto que queremos saber. Na fé Bahá'í isso não existe. Quer dizer, Baha'u'lláh diga que se um Bahá'í, a um momento, piscar de olho, ele diga, é superior de outra pessoa, quer ser homossexual ou qualquer outra pessoa, que é superior do que outra pessoa, naquele momento é pior de toda a criação. Portanto, aqui há uma coisa, é o que a fé avança, outra coisa é as minhas ações em relação com seres humanos. São diferentes, essas duas coisas. É criar outros. Nós não criamos outros que depois podemos perseguir como outros, quer seja homossexual, quer seja de outras religiões, quer seja de outras raças, quer seja de outras religiões ou nações ou qualquer que seja, ou rico ou pobre, todos esses tipos de outros. Na fé Bahá'í não existe. Não há outros. Não há outros. A nós. É a nós. Todos os seres humanos são seres humanos. E nesse nós, duas pessoas do mesmo sexo, digamos, estão aptas para adotar uma criança e educá-la? Ok, fazem. Mas o que eu estou a dizer, o que a fé Bahá'í promove, o que Baha'u'lláh diz, o que eu tento fazer. Mas agora, se aparecer na minha casa um casal e que é homossexual, olha, o meu respeito na ação, não é? Palavras são muitas no mundo de hoje, Sr. António. Há muitas palavras. A questão é o que eu estou a rir porque não me costumam tratar pelo Sr. António. Senhor Gomes. António, okay. Meu amigo. Portanto, é a ação. Este que eu sou por profissão, eu sou engenheiro, portanto a ação é muito importante para mim. Portanto, é isso que na ação como que... E Baha'u'lláh... Então, conclusão. A fé Bahá'í está apta a receber... Claro, recebemos. Uma pessoa que seja homossexual é bem aceito. Bem aceito. Mesmo sendo assumida. A nossa casa está... A questão não é o ser homossexual. Pois é. Ou não é, não interessa. Mas sabe, dos dias de hoje isso ainda é uma questão bastante fraturante, aliás, não é? Exatamente. Ainda continuava muito. Mas há muitas coisas fraturantes no mundo de hoje, claro. Infelizmente. A fé Bahá'í, o seu princípio, que nós falamos deste... Mas não há outro, é unidade na diversidade. Claro, mas por isso mesmo por isso mesmo é que eu trouxe tentei fazer algumas questões fraturantes para ver até que ponto é que havia essa abertura da vossa parte. Não é? Agora, racismo é tão fraturante no mundo de hoje. A fé Bahá'í, a Baha'u'lláh, veja, na prisão fala sobre exatamente este ponto. Por exemplo, o senhor que está a falar sobre aulas para crianças, uma das coisas que nós tentamos transmitir com bastante clareza aos nossos filhos, é que raças todas demonstram como
um jardim do ser humano, que tem muitas flores de várias cores que são bonitas. É melhor de um jardim de só uma cor. Baha'u'llah fala sobre isso, que o ser humano é como um jardim de raças de flores. Nós estamos aproximando-nos do final do programa e eu não queria deixar de ouvir a vossa opinião relativamente a... Nós em Portugal temos um grande centro, digamos, religioso que é Fátima, muito controverso. Há quem diga, já tive aqui convidados que me disseram coisas do género que em Fátima não apareceu Nossa Senhora, foi um evento, se quiserem, extraterrestre, entre outras coisas que já ouvi por aqui. Na vossa opinião, Nossa Senhora apareceu em Fátima? Foi um acontecimento extraterrestre? O que é que a fé Bahá'í, digamos, vê sobre estas coisas? A Verónica, eu gostava de falar só um bocadinho também, disso, porque de facto há um grande debate. Eu sou franca, o mais importante sobre Fátima é o que o lugar e a história daquele lugar nos conta no coração de cada um. E eu sou franca, quando vou àquele lugar, não costumo ir nos dias 13, recuso-me, vou outros dias da semana, até ao fim de semana, o que for. É um lugar fantástico, transmite-nos, a mim pelo menos, uma paz enorme. E isso é o mais interessante de Fátima. E depois há toda uma história à volta dos pastorinhos, que eles são uma referência para as crianças. Ainda ontem falava nisso aos meus filhos, porque entrou um pássaro lá em casa, não é? E a nossa gata tratou-lhe da asa. E o meu filho estava com dificuldade em pegar no pássaro. Assim, mas, filho, é um ser vivo, temos que tratar dele. E a minha mãe demonstrou, vê bem, nós temos que pegar nele, pô-lo em liberdade, porque ele aqui em casa não vai conseguir sair. E com todo o respeito ela pegou e depois deu o exemplo de Francisco. Assim, o Francisco adorava os animais. E ele até ofereceu o seu lanche para que os meninos deixassem de atirar pedras aos pássaros. E isso é lindíssimo, porque essas crianças eram realmente crianças diferentes. Né? Já nesse tempo, né, havia traquinas, há sempre, mas traquinas. E o Francisco não era assim. Trocava o lanche para não atirarem as pedras aos pássaros, porque ele adorava os animais. Não falava muito, adorava os animais. E, portanto, aquele espaço e aquela história é muito importante. E para o mundo cristão, então, não direi, mas para católico sim, para o catolicismo, e é extremamente importante que nós também o digamos e usamos para demonstrar às nossas crianças alguns valores. Naim? Sobre este assunto? Sim. Acho que sim. Atenção, isso mostra a capacidade humana. Tenho muito respeito para aquelas três que receberam aliás, é uma razão da existência do outro mundo. Que uma criança, porque não tem interesses secundários, recebe coisas maravilhosas, certo? Agora, a questão é que eu já estive em Fátima também. A questão, no fim, chega a cada um de nós. O que cada um de nós faça cada dia, faça. É a nossa ação. Como que eu trato o meu vizinho? Como que eu trato o meu chefe ou os meus subordinados? A veracidade é a base de todas as virtudes humanas. A veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Eu sou veraz todos os dias, todas as horas, ou não? Eu sou consciente ou não? São essas que têm importância. No fim, eu posso visitar Fátima 1000 vezes e volto e faço mentiras na mesma. Isso que interesse tem para a sociedade? Para a sociedade. Muito bem. Nós estamos quase a acabar mesmo. Para finalizar, eu gostaria de que me dissessem onde é que as pessoas os podem encontrar. Ora, melhor se calhar é através do e-mail ou visitando a nossa página. Nós temos um e-mail que é AEL, que é
página na internet bahai.pt. Oh, isso, bahai.pt, mais fácil ainda. Procura no Google bahai.pt. Exatamente. bahai.pt. Muito bem. Não sei se, entretanto, gostariam de deixar aqui ficar uma mensagem final da vossa fé Bahai. Num minuto. Só queremos tranquilidade e paz para todos. E que não deixem de ter esperança. Já está melhor. Muito bem, Naim, Alex, Verónica, da fé Bahai aqui de Guimarães. Foi o debate do programa Café Duplo desta sexta-feira aqui na sua Rádio Santiago. Estamos por cá então neste horário, sempre às sextas-feiras, entre as 9 e as 11 da noite. Hoje então falamos um pouco sobre a fé Bahai. Um agradecimento a quem tem sempre a destreza de nos contactar e participar na conversa e colocar questões. Regressamos de hoje a 8 dias, à mesma hora. Até lá, boa noite, bom fim de semana.